Oi, eu sou Caio Guimarães e se você chegou nesse vídeo, provavelmente chegou a hora de você ter a sua redenção, de você sair desse buraco. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque esse vídeo ele tem um dos assuntos mais importantes desse canal, que é ajudar as pessoas a saírem desses buracos, a saírem dessa vida que eu considero injusta. Porque é normal você cair dentro de buracos, é normal você errar, é normal você cair, é normal você se quebrar, é normal você ter acidentes, porque a vida ela é cheia de curvas e as curvas são bem fechadas, as subidas são extremamente íngremes. Mas o que não é normal é você aceitar ficar ali dentro. Você aceitar que a sua vida ela é um poço de azar. E eu falo isso porque provavelmente você já se questionou sobre isso. Será que eu vim aqui para sofrer? Para ficar aqui para sempre? Para pagar pelos meus pecados? Para ter uma vida kármica? E isso não é ser justo com você. Você acreditar nisso não é ser justo com você, porque as pessoas elas não têm noção do que existe atrás das cortinas, que eu vou estar revelando mais tarde, que escondem de você, que escondem a potência que você tem e que eles não querem que você descubra essa potência que você tem. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque todos os meus aniversários, eu completei aniversário recentemente, e durante essas finalizações de ciclos, eu costumo fazer um ritual bem interessante, que é refletir sobre todos os erros que eu cometi, todos os buracos que eu caí, todos os acidentes que eu sofri. E como que eu saí disso tudo? Como que eu me livrei disso tudo? E eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes e é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu sempre tomo decisões repetidas quando eu caio dentro desses buracos, e que talvez se você adotar isso para você, vai ajudar você de alguma forma. Eu cheguei à conclusão que uma das primeiras decisões que eu tomo quando eu caio dentro de um buraco, eu costumo apelidar de botar o pé no chão. Esse é um dos apelidos que eu utilizo. Botar o pé no chão. O que seria botar o pé no chão? É se conectar com a terra. É se conectar com o chão. É compreender que você faz parte do mundo. Durante centenas de milhares de anos, o que os sistemas, o que as instituições dominadoras que lucram com a sua desgraça, com a sua miséria, com a sua forma de olhar a vida de um ponto de vista azarado, o que eles fazem com todos que se colocam nesse meio, que se colocam nessa situação? Eles distanciam você do mundo, da terra, da natureza. Eles querem que você cada vez mais se sinta um extraterrestre, vamos falar assim. Alguém deslocado, alguém que não pertence, alguém que não faz parte disso aqui, dessas maravilhas que você está olhando aqui. E quando eles conseguem deslocar você disso, você adoece. Sabe por quê? Porque você está no mundo, você está nesse planeta, e não só isso, você é o puro reflexo do planeta. Os 4 elementos que reverberam na Terra estão dentro de você alquimicamente. Você tem fogo, você tem ar, você tem água, você tem terra. Todos esses elementos estão dentro de você. A Matrix e todos esses sistemas que você olha por aí, eles sabem muito mais que você sobre alquimia, sobre espiritualidade, sobre filosofias ocultas. Você não faz nem ideia. Então eu espero que eu consiga traduzir de uma forma mais social possível para você. Mas isso aqui é uma coisa que eu observei. Todas as vezes que eu estou distante da Terra, que eu estou distante da natureza, eu adoeço. E quando eu adoeço, eu caio.
E quando eu caio, minha vida começa a dar tudo errado. E qual é o meu primeiro ponto? Qual é a minha primeira decisão? Botar o pé no chão. Que seria o quê? Me conectar com a terra novamente. Perceber que eu sou filho da terra. E que não só isso, eu sou o reflexo dela. Então, muitas das vezes, a resolução para esse seu caos, para esse seu problema, é ajustar algum desses elementos que estão em falta. Às vezes, você está faltando ter mais fogo. Talvez o seu fogo apagou. Às vezes, está faltando uma chuvinha, uma água dentro de você. Às vezes, está faltando botar mais o pé no chão, se conectando com o elemento terra. Às vezes, está faltando você refletir um pouco mais, pensar um pouco mais, falar um pouco mais, se expressar um pouco mais, que seria o elemento ar. Uma das coisas que eu tenho observado mais, que eles distanciam as pessoas, é do elemento água. Você tem visto isso socialmente. Em que ponto? Primeiro, ninguém mais fala te amo para ninguém. Ninguém mais ama ninguém. O que seria o elemento água? O elemento água, dentro da gente, alquimicamente, ele representa as nossas emoções. Então, muitas das vezes, essa sua escassez, esse seu desequilíbrio, é porque você não tem mais água, você não tem, as suas águas estão paradas, ou então já evaporaram, você é um deserto. O que acontece com a terra quando não chove mais? Vira um deserto. As pessoas ficam com sede, as plantas não crescem. Então talvez para você sair desse buraco, esteja faltando você se conectar mais com o elemento água. Você chorar, você falar mais palavras de amor, expressar suas emoções, falar mais te amo. Por que você está olhando que as pessoas estão em extremo desequilíbrio? As pessoas se matam por aí, vão e dormem no travesseiro, botam a cabeça no travesseiro, consciente e bem, como se não tivesse feito nada. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão distantes desse elemento água. As pessoas são desertos, você olha nos olhos da pessoa, aí você não sente nada daquilo ali, você olha para os olhos daquela pessoa, é um breu, não tem mais alma, está todo mundo evaporado, todo mundo é um deserto. Então talvez você só precisa chorar, você só precisa se expressar emocionalmente. E aí quando a gente vai, por exemplo, para o elemento ar, às vezes você só precisa pegar a sua cabecinha, pensar um pouco mais, silenciar um pouco mais, ou então falar um pouco mais, se expressar um pouco mais. O elemento ar é o que produz som no nosso mundo, é o que produz barulho, é o que se expressa. A terra, quando ela está falando, é quando os ventos estão batendo nas árvores, é quando os passarinhos estão assoviando. Então o elemento ar, ele cuida da nossa comunicação, ele cuida do nosso conhecimento. E talvez esteja faltando mais conhecimento para você. Esteja faltando você falar mais, você se expressar mais, até mesmo consigo mesmo. Talvez esteja faltando isso para você. E o que as instituições fazem? Você olha que as pessoas, elas não têm tempo nem para respirar. Elas não conseguem mais respirar, cara. Elas acordam de manhã, aí começa a trabalhar, aí chega de noite, dorme. Acabou o dia. Elas nem chegaram a pensar algo fora daquele padrão, que é seguir uma ordem, seguir um não sei o que e tal, e reclamar da vida. Então talvez esse seu caos seja um deslocamento do seu elemento ar. Porque você não pensa mais. Você é um robô. Até os robôs pensam mais que alguns seres humanos hoje. É ou não é?
Então talvez falta você respirar um pouco mais. Falta você descentralizar um pouco mais essa energia rígida e permitir com que esse seu ar ele circule. E assim você consiga ter ideias. E assim você consiga se conectar com a sua filosofia, com a compreensão, com a sabedoria, que são regidas pelo elemento ar. Sem um elemento ar no mundo, ninguém saberia de nada, todos nós seríamos irracionais, vamos falar assim. O elemento fogo. Como que eles separam as pessoas do elemento fogo? Não pode se movimentar. Não pode fazer sexo, não pode trazer essa chama do prazer de viver para fora, porque é errado. Então eles começam a espremer o seu fogo de vida, eles começam a sufocar os seus prazeres, eles começam a prender você dentro de um escritório, dentro de uma sala, dentro de um pequeno aquário, para que o seu fogo ele não se espalhe. E aí o seu fogo ele começa a sufocar ali, ele começa a inchar, e é exatamente por isso que as pessoas estão ficando inchadas, cortisol alto, estressadas, tendo burnout, tendo um monte de coisa, porque não fazem uma corrida, não praticam um esporte, não se relacionam, não saem, não caminham, não exploram. É como se um fogo estivesse dentro de um pequeno potinho de vidro. Então, para você, talvez esteja faltando essa conexão com o elemento fogo. Esteja faltando acender ou então permitir com que esse seu fogo ele espalhe e saia queimando tudo e assim você consiga reacender essa vida, reacender esse amor pela vida. E isso vem muitas das vezes através dos esportes. Os esportes eles estão muito ligados ao elemento fogo, a exploração, a aventura, o desejo, o prazer. Quando você sente isso, o seu fogo acende. O elemento terra é o elemento material. E aqui a gente vai entrar numa certa contradição com os outros elementos, principalmente com o elemento ar, né? Existem algumas pessoas que estão em desequilíbrio com o elemento ar. Elas não pensam. Elas precisam pensar mais. Elas precisam respirar mais. Agora, quando as pessoas elas estão em falta com o elemento terra, elas precisam praticar mais. Elas precisam botar mais o pé no chão, elas precisam tocar nas coisas, porque talvez elas estejam com o elemento ar muito acentuado. Elas estão pensando até demais, nem conseguem dormir de noite. Então o elemento terra é aquele simples ato, por exemplo, de que você começa a investir em você sentir as coisas. O mundo ele também é material. As pessoas costumam, inclusive isso é uma baita de uma estratégia da Matrix para deixar você mais pobre, que é separar o ser humano do elemento terra. Separar o ser humano do ouro, do diamante, do trabalho, da prosperidade financeira. E aí quando você não tem acesso a isso, você começa a ficar pobre. Escasso, você não trabalha, você não tem organização, você não tem um prazer, você não tem um físico. E aí você começa a entrar em desequilíbrio. Então o que eu comecei a perceber lá atrás, quando eu sempre entrava dentro de um buraco, eu me conectava com os 4 elementos. Eu começava a estimular o meu fogo interior, eu começava a caminhar mais, eu me aventurava mais, eu sentia mais prazer, eu espalhava esse fogo, essa chama interna. Eu respirava mais, eu refletia de uma forma muito mais sábia, eu estudava, eu pagava por alguma informação que eu precisava, me conectando com o elemento ar. Eu organizava tudo ali, eu estimulava o meu instinto material, eu prosperava sem medo, sem culpa, sem medo e vergonha. Quem não assistiu o meu vídeo passado sobre prosperidade, né? Recomendo que você assista
como você prosperar sem medo, sem culpa, sem vergonha. Eu me conectava profundamente com as minhas emoções. Ou seja, eu fazia chover. Eu permitia com que eu chorasse, eu permitia me expressar, eu permitia desenvolver esse coração, que é o elemento água dentro da gente, para que ele vibrasse tão forte. E quando eu conseguia alinhar esses 4 elementos, pelo incrível que pareça, eu ficava bem. Eu ficava bem. E aí quando você fica bem, você vibra no que a gente chama de felicidade. E quando você tem felicidade, você pode acessar o meu outro vídeo também, falando sobre prosperidade. Quando você acessa a felicidade, as coisas começam a vir até você. As coisas começam a acontecer. Você começa a ter ideia. Você começa a dormir melhor. Você começa a acordar melhor. As pessoas olham mais para você. O seu magnetismo aumenta. As pessoas ajudam você. As portas se abrem. Por quê? Porque você está na felicidade. Agora, enquanto você está dentro desse buraco, aí você ignora tudo isso. Você continua aceitando isso. Aceitando como se fosse uma vida de azar. Aí você não se alimenta. Aí você não dorme bem. Aí você fica pensando um monte de loucura. Fazendo cálculos extremamente complexos. Infelizmente, não vão acontecer muitas coisas com você. E muito pelo contrário. Você começa a se adaptar a esse fracasso. Você começa a tratar isso como a sua casa. E você se perde de toda a sua potência. Você se perde de tudo aquilo que você poderia conquistar. Você se perde e você pega toda as ferramentas que você tem para sair desse buraco, você constrói coisas dentro desse buraco. E esse buraco ele vira a sua casa. E é assim que as pessoas estão. Anos, décadas, presas dentro desse buraco. Então dê uma olhadinha nos seus 4 elementos. Dê uma olhadinha. Talvez a resolução do seu problema é dormir melhor. Não é despertar a Kundalini, abrir o terceiro olho e fazer ritual tal, ritual isso. Às vezes é dormir melhor, cara. Sabia disso? Às vezes é você comer um doce, sei lá, comer bem. Às vezes é você fazer uma corridinha. Às vezes é tudo isso. É você alinhar os 4 elementos. Às vezes é você se permitir chorar mais. Às vezes é dar uma beijoca ali, sair com uma pessoa, se divertir mais, escutar uma música. Esqueci de falar disso. Nossa. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, possa ter acendido aí uma chama. E vamos juntos. Meu Instagram é @pilulaorange. Eu vou deixar aqui os links se você quiser participar de algum dos meus materiais e serviços. Recentemente eu abri aí a turma da Jornada Real, que eu ensino você a sair desde a sua ideia até a realização dessa jornada. E é um puta projeto, um projeto que está trazendo aí muito esclarecimento nas vidas das pessoas e estão fazendo essas pessoas prosperarem. Eu espero que possa ajudar você também nisso, tá? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau, tchau.